4 acidentes na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, envolvem 14 veículos. Menor apreendido suspeito de matar o subcomandante da Guarda Municipal de Mairim, que presta novo depoimento no fórum da cidade. Ai, Deus, me ajude, Senhor, me ajude. Deus, eu criei meu filho assim, Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, pode deixar de receber R$1 milhão. Você achava que o carrinho de rolemã estava extinto? Em Itu, existe uma fábrica desse brinquedo que marcou a infância de muita gente. Olá, boa noite. O Noticidade de hoje começa com uma boa notícia. Recebeu alta do Hospital Regional de Sorocaba o garoto de 10 anos, filho do subcomandante da Guarda Municipal morto em Mairim depois de um assalto. A família do menino falou com a nossa equipe. Ainda sobre este caso, o menor infrator de 17 anos envolvido no crime foi ouvido hoje pela juíza da Infância e Juventude da cidade. A reportagem ainda nesta edição. 14 veículos se envolveram em 4 acidentes hoje na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Todos os acidentes foram na pista expressa, sentido capital. Em menos de 2 horas, 9 carros e 5 caminhões bateram num trecho de 4 quilômetros. Em um engavetamento, no quilômetro 99, 4 carros foram atingidos por um caminhão. Este carro chegou a capotar. Trânsito parado já, desde lá de cima já dava para enxergar. E parei, assinei o alerta, o outro carro atrás também fez a mesma coisa. E o carro que capotou parou atrás de nós e o caminhão veio logo atrás e bateu. Na sequência, 2 carros e 2 caminhões também colidiram. A última batida foi entre 2 caminhões. O ocupante do que vinha atrás precisou ser socorrido. Ele estava consciente, com ferimentos graves nas pernas. O veículo atingiu a traseira da carreta de José dos Santos Raimundo. Quando o cara bateu, ninguém tá esperando, né? Quase que eu bato na traseira do outro aqui, ó. Daí que eu olhei, o cara tava lá engavetado na traseira. Os 2 engavetamentos e a batida entre caminhões no quilômetro 99 foram consequência de um primeiro acidente no quilômetro 95 da Raposo Tavares. 3 carros bateram por volta das 7 horas da manhã. Um deles capotou, mas ninguém teve ferimentos graves. Não manter distância do veículo que segue à frente, velocidade superior à permitida, ocorre acidente. O motorista tem que dirigir com atenção ao volante, velocidade compatível e respeitar as regras de circulação e conduta e as leis de trânsito. Um homem ficou preso às ferragens em um acidente na rodovia João Leme dos Santos, também em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele bateu na traseira de um caminhão. A vítima foi retirada das ferragens e encaminhada ao hospital regional. A rodovia não precisou ser interditada. E hoje pela manhã um carro tombou na marginal depois de bater na mureta de proteção em São Roque. Como vemos nas imagens exibidas pelo site São Roque Notícias, o acidente aconteceu depois deste carro e outros 2 veículos baterem quando entravam ao mesmo tempo em uma rotatória. Um bebê estava em um dos carros, mas foi socorrido sem ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e coordenou o trânsito no local. Os veículos já foram removidos. A Polícia Rodoviária apreendeu 40 quilos de maconha em Araçoiaba da Serra. O repórter Renato Diniz tem mais detalhes. A apreensão foi no pedágio do quilômetro 111 da rodovia Raposo Tavares, em Araçoiaba da Serra. A droga estava nas mochilas de 3 passageiros de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Fortaleza. Os suspeitos são 2 mulheres brasileiras e um homem paraguaio. Como entre os envolvidos está um estrangeiro e existe também a suspeita de tráfico internacional, essas 3 pessoas e a droga foram trazidas para a Polícia Federal em Sorocaba. Aproximadamente 60 manifestantes se reuniram em frente ao INSS de Sorocaba e fecharam a rua Nogueira Martins durante 4 horas para protestar contra os planos de previdência. O grupo seguiu até a Praça Coronel Fernando Prestes e, por isso, a rua São Bento também ficou interditada. A manifestação acabou por volta de 1h da tarde e todas as ruas já foram liberadas. E aproximadamente 7.000 trabalhadores cruzaram os braços em 4 fábricas de Jundiaí e Várzea Paulista. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a ação é nacional e reivindica itens como o fim do fator previdenciário e da rotatividade, além do aumento no salário. Os funcionários ficaram parados por 1h30 e depois voltaram às atividades. Venceu hoje o prazo para credenciamento a um convênio federal que garante repasse de verba à saúde. Em Jundiaí, o São Vicente de Paulo está em meio de uma briga política. Deputado federal acusa a prefeitura de não se cadastrar, mas o executivo desmente.
O deputado federal Luiz Fernando Machado, do PSDB, conseguiu, por meio de uma emenda, a aprovação na Câmara de um repasse ao Hospital São Vicente de Paulo. O deputado questiona a demora do cadastro necessário para garantir que o dinheiro chegue ao município. O ponto de partida é o cadastramento no Sincoff. Se não fizer, não se discute essa segunda fase. É o valor de R$1 milhão para o Hospital São Vicente, que ainda não fez o cadastro, e o valor de R$1 milhão para o Hospital Universitário, que já fez o cadastro. Nós fomos até o hospital e os responsáveis nos mostraram o documento comprovando que o registro foi feito no dia 19 de agosto e alterado no dia 21 para análise do governo federal. O secretário de Saúde afirma que uma reunião estava marcada com o chefe de gabinete do deputado e foi cancelada. Ele afirma que a prefeitura tem sim interesse em receber esse dinheiro e passou por todos os trâmites necessários. Essa verba seria muito útil para o hospital, sem dúvida. Uma ajuda de R$1 milhão, o hospital precisa repor equipamentos, fazer uma série de intervenções, porque o hospital, nós recebemos um hospital sucateado. O hospital atende 24 mil pessoas por mês. Segundo a Secretaria de Saúde de Jundiaí, o repasse do governo federal ao setor só neste ano foi de mais de 18 milhões de reais. O contrato entre Prefeitura e Hospital São Vicente é de 8 milhões e 900 mil reais por mês. Só que todos os meses o valor excede e atinge quase 12 milhões, valor que a Prefeitura precisa repor mensalmente. Mas nós não queremos fazer dessa forma, nós estamos finalizando os estudos para saber o exato custo do hospital e vamos fazer o convênio novo dentro desse custo para não precisar ficar suplementando todo mês. E quanto à emenda do deputado federal Luiz Fernando Machado para repasse de verba à saúde, o atual secretário de Jundiaí disse que na gestão passada a emenda do mesmo deputado também foi aprovada e a prefeitura não recebeu dinheiro. Em contato com a assessoria de imprensa do governo anterior, fomos informados que o cadastramento foi feito, mas o Ministério da Saúde não liberou o empenho da emenda a tempo, o que coincidiu com o fim de 2012 e gerou a perda do dinheiro que não poderia ser reencaminhado para este ano. A Justiça bloqueou por improbidade administrativa os bens do ex-prefeito de Tatuí, Luiz Gonzaga Vieira Camargo. Existe a suspeita de irregularidades durante a organização da Semana Brasil-Itália Tatuí. A prestação de contas foi reprovada pelo Ministério do Turismo, que determinou a devolução do valor. Os bens do ex-prefeito já tinham sido bloqueados em fevereiro por outro processo, relacionado à licitação de uma empresa que administrava os radares na cidade. O político afirmou que ainda não foi notificado oficialmente. Depois de 20 dias internado, recebeu alta o menino de 10 anos, filho do subcomandante da GM morto em Mairinque. Ainda sobre este caso, o menor de 17 anos envolvido no assassinato foi ouvido hoje pela juíza da Infância e Juventude da cidade. Veja na reportagem de Pedro Leão. Depois de 21 dias do crime, o menor voltou pela segunda vez ao Fórum de Mairinque, onde permaneceu por 2 horas. O conteúdo do depoimento não foi revelado. Com o rosto coberto, ele deixou o prédio escoltado por policiais. Dali seguiu de van para a Fundação Casa. A mãe do adolescente de 17 anos acompanhou o filho e, na saída, não conteve o choro. Deus, eu não aguento. Tá me doendo, moço. Dói por mim, dói pela mãe da vítima, moço, dói tudo, porque eu não criei meu filho desse jeito. Dona Maria de Lourdes Santos Martins afirmou que o filho está arrependido. Ele fala que está arrependido, que ele não queria fazer isso, não foi ele que atirou, né? Mas ele foi obrigado a participar desse crime. E que o irmão dele, Rollington Martins, preso também por suspeita de envolvimento no crime, é inocente. Rollington foi preso porque socorreu ele, que tinha levado um tiro no braço, e ele está injustamente preso. Além de Rollington e do irmão de 17 anos, estão presos Ronaldo Carvalho de França, detido na segunda-feira em São Paulo, e um jovem de 23 anos que não teve a identidade revelada. Permanecem foragidos Fernando Henrique da Silva Pereira, que seria o mentor do crime, um adolescente de 16 anos e outras 2 pessoas não identificadas. Todos são suspeitos de participarem do latrocínio que vitimou o subcomandante da Guarda Municipal, Laércio Lanes, de 43 anos, e a esposa dele, Lindalva Prado Lanes. Em meio às investigações, uma boa notícia. O filho do casal assassinado recebeu alta ontem à tarde do Hospital Regional de Sorocaba. Olhando clinicamente, ele está bem agora, né? Ele ainda está com essa parte do lado esquerdo do corpo dele, como eu disse, está sem movimento,
tanto a perna, os braços ainda, mas é questão de fazer fisioterapia agora, né? E eu acredito que não vai ter problema. E psicologicamente ele vai estar passando com a psicóloga para conversar mesmo, que é de prática mesmo, né? A polícia deve ouvir o garoto assim que ele estiver melhor de saúde. Segundo o tio do menino, a criança já sabe que os pais morreram. E até que a reação dele foi melhor do que a gente esperava, porque a gente estava lá para dar força para ele, mas as palavras dele acabaram dando força para a gente. Que ele vai fazer de tudo para que eles tenham orgulho de onde eles estiverem, que ele vai ter orgulho dele. Que ele vai ser um subcomandante que nem ele foi. Sorte na recuperação desse garoto. O fim de semana deve ser de sol e as temperaturas começam a subir. Em Sorocaba, a máxima chega a 29 graus. Confira como ficou o tempo em outras cidades da região. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 31 graus, mesma máxima prevista para São Roque. Itapetininga tem mínima de 10 e máxima de 27, mínima de 11 para Campo Limpo Paulista. Foi feita hoje em Votorantim uma fiscalização nos táxis da cidade. O objetivo do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, foi deixar os veículos mais seguros para os clientes. Prestem atenção nas recomendações para saber se o carro está regularizado. O taxímetro, esse aparelhinho aí que marca o valor da corrida, já está nos táxis de Votorantim há 10 anos. E foi ele o objetivo da fiscalização. Para saber se está tudo em ordem, se o valor não será cobrado a mais, o IPEM inspecionou a frota de 42 carros do município. A fiscalização ocorre em atendimento à portaria do Inmetro 201 de 2002, que determina que todos os taxímetros devam ser verificados anualmente. Todas as cidades do país recebem a vistoria. Os fiscais acompanham na prática se o aparelho funciona de maneira correta. Os carros que apresentam irregularidades podem ser impedidos de rodar. Se tiver algum problema, o taxímetro é reprovado e o taxista deve voltar à oficina para regularizar o taxímetro, não podendo utilizar até que seja regularizada essa situação. Na hora de utilizar o serviço, o cliente precisa ficar atento a alguns aspectos, como o lacre amarelo, o selo do Inmetro, que precisa conter a data de 2014, e a bandeirada, que aqui em Votorantim começa com R$ 4,70. Outra dúvida dos usuários é em relação às bandeiras 1 e 2. A bandeira 2 ela tem um valor maior, porém as diretrizes da utilização da bandeira 2 é matéria de competência do Poder Municipal. Então são regras estabelecidas pela Prefeitura. Em Votorantim e Sorocaba, o preço da bandeira 1 é de R$ 2,65 o quilômetro rodado, utilizada de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7 da noite, e aos sábados até 1 da tarde. Já a bandeira 2 é 20% mais cara, R$ 3,18, utilizada a partir das 7 da noite até às 6 da manhã, nos dias úteis e também aos feriados e domingos. Para o sindicato da categoria, a fiscalização deixa o usuário mais seguro. Porque a hora que ele entrar no seu carro, ele já vai avistar um selo do IPEM, então já sabe que o carro está legalizado. E isso dá mais segurança. Já para os taxistas, estar com o taxímetro em ordem é uma forma de padronizar o serviço. É importante, muito importante, porque você tem um taxímetro, tem um valor, ninguém pode reclamar. Quanto que você cobra? Não tem, você vai pelo taxímetro. Agora você vai conhecer a história de um senhor que resolveu voltar no tempo. Aos 78 anos, ele abriu uma fábrica de carrinhos de rolimã. Os mais antigos sabem bem do que eu estou falando, mas as crianças de hoje talvez fiquem nas dúvidas. Os mais velhos se lembram com saudades dessa tábua com rodinhas. Lembrar infância. Juntava o pessoal e descia a descida ladeira abaixo lá, caindo, quebrando tudo. Os primos, sim, os vizinhos, e saía brincando assim. Já para os mais novos, ela pode ser até um mistério.
faço ideia muito, mas já ouvi falar bastante. Nunca brinquei na vida, não. Bom, se depender do seu Arthur, essa brincadeira não termina. Ex-funcionário de uma montadora de automóveis, ele resolveu abrir a própria fábrica de carros. Carrinhos de rolimã, no caso. Aos 78 anos, com mãos calejadas e muita disposição, ele produz sozinho 5 ou 6 brinquedos por dia nesta fábrica em Itu. A ideia partiu de um presente que ele deu ao neto. Fiz um carrinho para o meu neto, para o João Pedro, acreditando que ele fosse achar muito bom. Quando eu apresentei, ele não sabia o que era. Aí eu tive que explicar o que era um carrinho de rolimã e como se usava. Ele começou a usar lá no condomínio que ele mora, no Tamboré, e os vizinhos começaram a pedir, os garotos da idade dele começaram a pedir. A fórmula não tem muito segredo, é mais mão na massa mesmo. Com um pedaço de madeira, ele pode fazer 3 carrinhos. Depois de cortar, molda os cantos. No improviso, até um copinho de iogurte serve de molde. Além de trazer o brinquedo de volta, o aposentado ainda acrescentou alguns itens. Para evitar a reclamação do barulho causado pelo rolamento, em alguns, ele instala a rodinha de poliuretano. Para despreocupar pais e mães, colocou 2 alças e freio nos 2 lados. Seu Arthur mistura o passado e o presente. É que, para vender esses brinquedos famosos nos anos 60 e 70, ele usa uma ferramenta moderna, a internet. Desse jeito, ele consegue vender os carrinhos para todo o Brasil. A pessoa vê na internet, faz o pedido, a gente remete por Sedex, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já está no seu destino. Quando era pequeno, o Arthur também fabricava os próprios carrinhos de rolimã. Bom, agora ele usa esse maquinário todo, porque antigamente tinha algumas limitações. Eu cortava com a faca de cortar pão. Então, naquele tempo era muito difícil, não tinha serra. A mãe não gostava muito? Minha mãe achava horrível, né? E tanto que ela demonstrava esse desagrado com o chinelo, né? O resultado, eu saía de carrinho, né? Com a traseira ardendo um pouco, mas eu sempre saía com o meu carrinho. Quem já se divertiu bastante com os carrinhos, agora tem prazer de outro jeito. Este passou a ser para mim o meu parquinho de diversões. O Noticidade termina aqui. Assista agora o SBT Brasil. Amanhã não perca o programa Acesso às 7h15 da noite com Simone Marqueto. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau.